E aí, queridos alunos da Escola Amaral, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Vicente. E hoje nós estamos aqui para finalizar a nossa atividade com a literatura de cordel, tá certo? Então, como vocês têm observado, eu tenho sempre tentado juntar nosso aprendizado artístico, né, com a prática artística. Não adianta nada a gente aprender um monte de coisa sobre o cordel, por exemplo, e não ter uma finalização. Aprender sobre fotografia poética, como a gente estudou no primeiro bimestre, e não ter uma finalização aí, podendo colocar em prática o nosso fazer artístico, não é isso? Então, neste momento, nós vamos finalizar fazendo uma prática artística com o cordel. Então, nas aulas anteriores, a gente aprendeu aí tantas coisas interessantes sobre o cordel, né? Como é que se faz, por exemplo, a capa da xilogravura. A gente aprendeu o que é a xilogravura, né? A gente aprendeu como é que faz, como é que constrói cada estrofe da literatura de cordel. Aprendeu aí o que são as quadras, as septilhas, as sextilhas, né? Para construir os versos da literatura de cordel. Aprendeu que todos os cordéis, eles são todos contando histórias, né? Narrando histórias. E essas histórias, elas têm que ser rimadas. Então são aprendizados muito importantes para a gente entender como é que funciona a literatura de cordel. Mas agora vem a parte mais importante, que é colocar a mão na massa, né? Colocar na prática como é que se faz mesmo cordel e usar mesmo as mãos, tá bom? E aí eu adianto para você que esta prática, ela vai nos render a nossa nota parcial do segundo bimestre, tá certo? Então é muito importante que vocês façam, né? No final me enviem aí através do WhatsApp com seu nome completo, sua turma, né? Por exemplo, nono A, nono B, coloca a turma, né? A série e a turma, tá bom? Então agora eu vou dar algumas dicas, que essas dicas inclusive elas estarão aqui embaixo para auxiliar vocês na construção do cordel, tá bom? Então a primeira dica que eu vou dar é com relação ao tema. Eu sei que muitos de vocês já iniciaram o cordel nas aulas anteriores, porque eu pedi para que vocês fossem construindo aos pouquinhos desde 2 aulas atrás. Então quem já construiu um pouquinho é excelente, quem já fez até a capa já pode utilizar inclusive a própria capa, né, nesse trabalho que a gente está fazendo, tá? Porém, se você quiser começar do zero achando que você, né, quanto mais a gente faz, melhor vai ficando, então se você acha que quer recomeçar, sem problema nenhum, tá bom? Então a primeira dica que eu dou para você é com relação à escolha do tema. Escolha um tema que você tem muita afinidade, não vai escrever sobre uma coisa que você não sabe o que é, uma história que você não conhece, tá certo? Quanto mais propriedade do assunto que você estiver falando, melhor você vai conseguir contar isso através de poema, através de rima, tá certo? Então, pode ser de repente, por exemplo, alguma história que aconteceu com você, né? Alguma história engraçada que aconteceu durante a quarentena, alguma história de quarentena, ou então alguma história que seja comovente. Então, quanto mais vocês puderem fazer com que seja uma história atrativa, bem contada para o público que vai ler, né? Uma pessoa que quer ler, que vai perder ali seu tempo lendo alguma coisa, ele quer ler alguma coisa interessante. Então, você como escritor tem que cuidar para que essa história que você vai escrever seja uma história interessante, tá certo? Lembre que toda história ela tem um começo, um meio e um fim. Não comece a história de qualquer jeito. Pense como é que você vai começar essa história de uma maneira que... todo filme, né? Ele começa o filme ali de maneira meio enigmático, né? Ou você não vai contar logo toda a história no primeiro verso, tá? Então pensem bem como é que vocês vão construir esse início, esse meio, né? Possivelmente aí algumas coisas, alguns percalços vão acontecer aí durante essa história, até a finalização. A gente tem que entender que a história realmente acabou. E a história só termina no fim, não é isso? Então, tenham cuidado com relação a essa construção, né, do desenrolar dessa história, tá bom? Segunda dica que eu dou
com relação à construção, né, desses versos. Lembrem que esses versos eles têm que rimar, né? E aí eu dei algumas estruturas básicas, né? A estrutura do cordel. E as 3 estruturas que eu apresentei para vocês foram as quadras, as sextilhas e as septilhas, né? As quadras, estrofes, né, com 4 versos, rimando sempre o segundo verso com o 4º verso, né? As sextilhas rimando, são 6 versos, né? Estrofes de 6 versos, são várias estrofes, né? Mas cada estrofe ela tem 6 versos, tá bom? E aí rimando sempre o segundo com o 4º com o 6º verso, tá bom? E as septilhas, que ela é um pouco mais complexa, né? As septilhas ela tem 7 versos, então os versos que rimam o segundo, que rima com o 4º, que rima com o 7º, tá certo? E obrigatoriamente o 5º tem que rimar com o 6º, certo? Que é a estrutura que a gente chama de AB, AB, CC, B, tá bom? Se você não entendeu ainda sobre isso, lembre de voltar na nossa aula que a gente falou sobre isso, que lá está muito bem explicada, que eu estou explicando por alto, mas temos aí um link que eu vou colocar inclusive aí embaixo, que tem explicado detalhadamente essa questão da construção da estrutura do cordel. Lembre que na estrutura do cordel é importante a métrica, tá? O que é a métrica? É a medida de cada verso, né? Metro vem de metro, né? Métrica é a medida aí. Então cada verso ele tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Mas uma dica que eu dou é que esses versos eles tenham mais ou menos aí umas 7 sílabas, tá? É meio que uma regra do cordel, isso aí, ter 7 sílabas. Tem outras variações aí, mas eu não vou colocar agora não, para não dificultar muito, tá bom? O que mais? Tentar contar de uma maneira atrativa. Tentar não usar sempre as mesmas rimas, né? Tentar fazer com que a história ela se desenvolva mesmo com palavras diferentes, né? Você não vai contar uma história sempre com as mesmas palavras. Então busquem palavras diferentes para contar essa história, tá bom? No mais, assim, sejam persistentes. Tenham a certeza mesmo de que a história está fazendo sentido. Leiam várias vezes, escrevam várias vezes. É para dar trabalho mesmo, isso é um trabalho, tá bom? Um trabalho de finalização do 2º bimestre. Então, é para dar trabalho mesmo, tá bom? Lembrando, jamais, em hipótese alguma, pesquise na internet e copie alguma coisa que está na internet, tá certo? Porque história por história eu vou pegar e vou colocar na internet e ver se tem alguma coisa semelhante, tá bom? Então, é autoral, são vocês que vão copiar, tá bom? Não é plágio não, por favor. 3. Logo após os versos prontos, passe para o folhetinho. O que é o folhetinho? É o cordel mesmo, é o papel que vocês vão escrever o cordel, né? Então você vai escrever em um outro papel e aí, para ficar bem bonitinho no folhetim, vocês vão escrever lá com a letra bem bonita. O folhetim ele tem uma medida que é padrão, tá certo? Que é mais ou menos 80 centímetros de largura e 15 centímetros de altura, tá certo? Então vocês vão segurar o folhetim mais ou menos com essa dimensão, tá bom? E vão pensar aí bem direitinho como é que vai fazer isso, se vão dobrar e ficar nessa medida e cortar, ou se vai cortar folha por folha e depois colar, se vai grampear, vocês que sabem como vão fazer. Contanto que fica o livrinho aí, o livrinho é para vocês. Eu quero ver esses livrinhos nas fotografias de vocês, tá bom? Eu queria que tivesse pelo menos 8 páginas. 8 páginas aí contando também com a capa, que vai ter aí a fotografia, aliás, a gravura, né, com a Xilo, tá bom? Xilo aí de maneira bem íntima, né? A gente chamar de Xilo. Então, finalizando, a gente vai finalizar depois que tiver aí todo bem bonitinho. Você deixa a primeira página para colocar a capa, né? E o que vai ser a capa? A capa lá em cima, o título, né? Que você vai fazer o título e embaixo o desenho, né? A gravura. Que aí eu estou indicando que vocês façam com a xilogravura, que é a técnica que eu ensinei na aula passada, tá? Que aí eu ensinei maneiras diferentes de fazer. Geralmente eles fazem com a madeira, inclusive xilo vem de madeira, né? Xilogravura, uma gravura feita
com a madeira, vai raspando a madeira, porém eu ensinei maneiras alternativas de fazer. Você pode fazer com isopor, né? Com outros materiais que ficam mais fácil aí, tá bom? Mais fáceis. Então, a dica é que vocês façam com a xilogravura. Professor, não consigo de forma alguma, não tenho material, infelizmente, tá. Vou aceitar também, se vocês fizerem desenhos que sejam imitando a estética da xilogravura, tá certo? Não é desenho de qualquer jeito, é desenho que seja mais ou menos parecido com a forma da xilogravura, tá bom? Não esqueçam de colocar, por favor, o título da xilogravura de vocês, tá certo? Então, resumindo aí toda a nossa aula de hoje. Fazer um folhetinho, a literatura de cordel, com capa, com título Xilo, dentro uma história com pelo menos 8 páginas, contando aí já com a capa, né? Dentro essa história tem que ser bem contadas em forma de versos, né? Versos que precisam ser rimados e precisam ter essa estrutura aí, que você vai escolher uma dessas estruturas, ou a quadro, ou a sextilha, ou a septilha. Caso você não saiba, procura nas aulas passadas, tá certo? E é isso. Queria desejar a vocês um excelente trabalho. Receba esse trabalho na próxima semana, sem falta, tá? Na nossa próxima quinta-feira, em forma de fotografia. Quero fotografia de toda a xilogravura no meu WhatsApp profissional, tá certo? Não se esqueçam de, ao final, colocar o nome de vocês completo. Eu só preciso que todos os trabalhos que vocês me enviam, inclusive as avaliações que vocês me enviam também no período da avaliação, preciso que vocês coloquem o nome completo e a turma de vocês, porque senão eu não consigo colocar nota da quantidade de alunos. Eu tenho 27 turmas, pessoal. Então imagine aí, cada uma dessas 27 turmas com 40, 50 alunos, não dá de fato de eu procurar você um por um lá no meu onde eu lanço a nota de você, a sua nota, tá bom? Então, por favor, coloquem o nome completo de vocês e coloquem a turma e série e turma de cada um de vocês, tá bom? Vejam se tá certo. A gente colocando turma errada, eu fico em tempo de enlouquecer procurando. A pessoa está no 9º B e coloca que está no 8º B, né? Se acontecer isso, eu vou voltar vocês aí um ano nos estudos de vocês, por favor. Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. E um grande abraço e uma boa semana. Bom trabalho para todos.